Vamos ouvir a palavra, 10 horas e 40 minutos. 2 Samuel 18, 31 até 19, 4. A disciplina do Senhor, às vezes, é dolorosa, mas sempre será restauradora. Volta lá no tema. Olha lá, a disciplina do Senhor, às vezes, é dolorosa, às vezes, mas sempre será restauradora. Eu recebo esta palavra, amado. Eu recebo. Vamos fazer a leitura do texto. Vamos abençoar a igreja de Cristo com conhecimento da palavra que não pode voltar jamais vazia. Diz assim a palavra do Senhor: chegou o etíope e disse: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope: olha lá, Davi foi direto, cirúrgico. Aqui poderíamos dizer que são as boas novas de grande tristeza para Davi. Isso, dá um mute ali, amado, no back. Então disse o rei ao etíope: vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope: sejam como os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Ou seja, aconteça com os teus inimigos a mesma coisa que aconteceu com Absalão. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e lastimando-se por Absalão. Então a vitória se tornou, naquele mesmo dia, um luto para todo o povo, porque naquele dia o povo ouvira dizer: o rei está de luto por causa de seu filho. Naquele mesmo dia entrou o povo às furtadelas na cidade, como o faz quando foge envergonhado da batalha. Tendo o rei coberto o rosto, clamava em alta voz: meu filho Absalão, Absalão, meu filho Absalão. Que esta palavra abençoe grandemente o coração da igreja. Vamos mergulhar em águas profundas da graça de Deus. Santo Pai e eterno Deus, Senhor, como é maravilhoso estudar a Tua palavra, como é maravilhoso nadar entre as ondas da graça de Deus, como é esplêndido, é lindo, é bom para os nossos corações, para a nossa alma. Como é renovador, restaurador, recompensador, reajustador, restaurador, ó Pai, beber destas águas. Então, Paizinho, fala-nos, Senhor, porque muitas pessoas estão agora sentindo dores, ou por disciplina, ou pelas dores, contingências da vida. Mas mostra-nos, Pai, que sempre, de uma forma ou de outra, a Tua obra por fim será restauradora. Queremos aprender particularmente com a história e a vida de Davi, para que possamos viver uma vida espiritual segura, firme, bem estabelecida, bem fundamentada. Urge o tempo, porque os dias são maus. É necessário que a igreja seja levantada com firmeza, com solidez, com integridade, com atitude,
atitudes de fé. Esta é a tua palavra. Em nome de Jesus, e o povo amado de Deus diga amém e amém. Obrigado, amada bispa, sempre uma bênção em nosso ministério. Irmão Carlinho, de igual forma. É verdade, o teclado quebrou uma árvore. Louvado seja Deus. Nossa bispa quebradora de árvores com o teclado. Amada igreja, família, povo de Deus, santos preciosos, abençoados com o crente Abraão, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Diga aí um amém por isto. No fundo do poço, Davi estava aprendendo coisas de Deus. Na verdade, podemos dizer, de forma geral, que os maiores aprendizados da vida os temos durante as lutas. Os maiores aprendizados da vida, os que ficam, os que colam, os que grudam como chiclete, são durante os períodos difíceis. Momentos de vitória também ensinam, mas são momentos de degustação, você sabe. Agora na prova, no momento de dor, nós temos um chamado de Deus para refletir e aprender coisas profundas. Os grandes salmos ministrados por Davi foram tirados da caverna do Adulão, da caverna da perseguição. Foram tirados dos desertos de En-Gedi. Então Davi estava aprendendo que, apesar de todo o equívoco humano, e graças a Deus por isso, o Senhor defende, o Senhor livra, e Ele supre os seus servos arrependidos quando eles se sujeitam à vontade de Deus. Olha, amada igreja, a ira do Senhor dura uma noite, mas a misericórdia e o seu amor duram para todo sempre. Então nós temos um grande chamado que fará muito bem às nossas vidas, se aprendermos a extrair o que Deus quer nos ensinar, tanto quando estamos debaixo da sua disciplina, que é o foco e o teor do texto, mas também aqueles que sofrem hoje, aqueles que sentem dores, aqueles que passam por lutas sem uma aparente causa, uma efetiva causa pessoal, pecados, enfim. Bem sabemos que dores não são sempre fruto de pecado. Jó, íntegro, justo, se desviava do mal e sofreu. Jesus Cristo, justo, foi crucificado. Homens santos que a terra não foi digna de tê-los andando sobre ela, foram martirizados, cerrados ao meio, jogados à fogueira. Mas eu arrisco em dizer que a maior parte, não vou dizer em percentuais, mas a maior parte dos problemas somos nós quem criamos. Às vezes é a murmuração, às vezes é a incredulidade. Aqui no caso de Davi, o pecado praticado dolosamente e a procrastinação. E nós vamos entender o contexto desse pano de fundo, porque Davi estava aprendendo sobre o coração de Deus. Então eu quero dizer, amados, aqueles que me ouvem esta manhã e também pela internet, talvez você esteja aí com o pé resvalado, dizendo: bispo, eu pequei, eu errei, eu me desviei, eu fiz, eu aconteci.
Eu estou sofrendo essas consequências. Eu quero lhe dizer esta manhã, amado, arrependa-te, volta à prática das primeiras obras, porque Deus supre, Deus defende, Deus livra, Deus restaura, porque Ele disciplina a quem Ele ama. Ele açoita todo filho que recebe. Esse foi um aprendizado de Davi no fundo do poço. Na contramão disso aí, vem Absalão, com a sua fúria, a sua ganância, e nos revela o grande perigo que existe, o grande perigo que existe na autoconfiança sem a orientação de Deus. Essa autoconfiança de coaching, autoconfiança de autoajuda, que não te dá fundamento bíblico, que não te dá doutrina, que não te orienta na palavra, é perigoso, muito perigoso. A igreja precisa de Bíblia, a igreja precisa de palavra de Deus, é Deus quem orienta. Amado, na hora do deserto, não é o coach que vai te ajudar, na hora do deserto é a palavra de Deus que vai te sustentar. Então, note essa triste realidade perigosa que Absalão nos mostra, da autoconfiança sem a direção de Deus, na independência de Absalão, que terminou em morte, na sua morte. Absalão quis independência da família, independência do pai, independência das orientações de Deus, independência dos bons caminhos, da ética. Ele entrou numa espiral de rebelião furiosa, gananciosa, tendo o desejo de ocupar um lugar que Deus não lhe dera. Ele quis ocupar o lugar do pai, o lugar de Davi, e Deus não lhe dera aquele lugar. Movido pela ganância, movido por uma arrogância, uma autoconfiança sem a orientação de Deus, se meteu em caminhos equivocados. Esta é a maneira pela qual muitas famílias são destruídas, esta é a maneira pela qual muitas empresas são destruídas, esta é a maneira pela qual muitas igrejas são destruídas. A palavra diz que casa dividida não subsistirá. Reino dividido contra si ficará o quê? Deserto. Este foi o alerta de Cristo, o alerta do Senhor. Então disse um pensador que a coragem, ela vem de se querer fazer alguma coisa. Eu quero fazer. Quando você quer muito fazer, a coragem vem junto. A segurança, ela vem de se saber que se pode fazer o que se pretende. Olha, eu sei que eu tenho condições de correr esses 100 metros aqui, tantos minutos, tantos segundos. Eu tenho segurança, eu vou conseguir, eu vou fazer. Agora, a confiança deveria vir somente de se ter feito aquilo que Deus espera. A pessoa só deveria de nutrir confiança quando ela dissesse assim: eu tenho confiança, o mundo está caindo ao meu redor, Golias está gritando, o mundo está vindo, o problema está se levantando, a rebelião no reino é grande, mas eu tenho confiança. Por que você tem confiança? Por causa da autoajuda? Por que você tem confiança? Por causa do guru? Por causa do coaching? Por causa de quê? Porque eu fiz o que Deus queria que eu fizesse. Eu obedeci a palavra de Deus. Então veja essa realidade num pano de fundo. Capítulo 15, versículo 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 15, versículo 25 e 26. Você pode acompanhar no telão ou na sua Bíblia. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor,
Ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim o que bem lhe parecer. Amado, Davi disse assim, haja o que houver, custe o que custar, eu tenho confiança em obedecer a Deus. Eu confio no julgamento de Deus. Ou seja, o lugar da arca era Jerusalém. Você lembra que lá no início de Samuel, o povo de Israel tentou manipular a vitória contra os filisteus? De que maneira? Traz a arca de Siló para acampamento de guerra. Traga a arca. A presença da arca vai nos garantir a vitória. Não importa se eu tenho uma vida errada, se eu faço besteira, se eu não tenho temor, eu só quero a arca aqui eu tenho vitória. Ou seja, eles queriam manipular a Deus. Descobriram que Deus não se manipula, não é manipulável. Deus não obedece às minhas ordens. Deus, eu te ordeno que o Senhor faça isso. E Deus fica lá, ai coitado, eu criei o céu, criei a terra, dei nome às estrelas, soprei do pó o homem, e agora a pessoa está mandando que eu obedeça, eu vou ficar cheio de medo. Aqui, ai, tá bom, ele está mandando, eu vou obedecer. Descobriram que Deus não é manipulável. E aqui Davi aprendeu e disse assim, gente, o lugar da arca é lá, é Jerusalém, leva para a cidade. Eu vou seguir o caminho que Deus quer, não importa, se eu achar graça, achei, se não, eis-me aqui, Deus está no controle. Diga glória a Deus por isso. Qual foi o resultado disso, meu bispo? Capítulo 17, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor, então disseram Absalão e todos os homens de Israel, melhor é o conselho de Usai, o arquita, do que o de Aitofel, pois ordenara o Senhor que fosse dissipado o bom conselho de Aitofel, para que o mal sobreviesse contra quem? Absalão. Ou seja, você se lembra que Davi orou e disse, meu Deus, transtorna em loucura os conselhos de Aitofel. E aí, quando Davi chegou no cimo do outeiro, estava lá Usai, já como resposta de Deus de oração. E aí Davi disse, Usai, você vai colar igual a pulga lá com o Absalão. E quando vier Aitofel e der algum conselho, você vai distorcer o conselho. Você vai ser a resposta de Deus. E lá foi Usai. Ou seja, Davi orou por isso e agiu. Ele confiava na soberania de Deus e ele agia com a responsabilidade humana. Ele sabia que Deus estava no controle, mas ele agia com responsabilidade. E foi lá Usai. E aí Aitofel deu um conselho, deixa que eu vá com 12 homens, pegue, mate Davi, e quando todos virem que Davi morreu, todos virão comigo, e a vitória vai ser tua, Absalão. Aí veio Usai e falou, não, esse conselho não é bom. Davi, homem de guerra, você acha que vai chegar lá e vai encontrar Davi fazendo um churrasquinho de gato na boa, dançando a sambinha na garrafa? Não! Davi, homem de guerra, ele já está escondido em alguma caverna. Quando os teus homens chegarem lá, de súbito ele vai matá-los. E quando o teu exército aqui ouvir que houve morte no exército de Absalão, até o mais valente vai ter medo de Davi. O melhor é que nós juntemos todos os guerreiros, desde a primeira tribo até Beersheba. Vamos unir todo mundo e vamos cair sobre Davi como orvalho. E então grande será a vitória de Absalão. E aí jogou a dúvida no coração de Absalão. E diz que essa dúvida, o versículo 14 que nós lemos, aconteceu porque Deus ordenara dissipar o bom conselho de Aitofel. Aitofel tinha dado um bom conselho. Deixa eu ir lá e matar o rei sozinho. Era um bom conselho. Mas Deus estava determinado a acabar com Absalão, porque Davi havia buscado a orientação de Deus. Davi estava arrependido dos seus pecados de outrora. Davi estava arrependido da procrastinação de outrora. Davi aprendeu a buscar a orientação de Deus. E quando um crente está arrependido dos pecados, quando um crente está arrependido de procrastinar a obediência, quando um crente está buscando de fato a orientação de Deus em vida de oração e princípios bíblicos,
Deus supre, Deus defende, Deus livra, Deus restaura, Deus levanta o caído e o oprimido. Louvado seja Deus. Então, família amada, a guerra correu solta entre Davi e Absalão, até que finalmente Deus deu a vitória para Davi. E que esta manhã eu esteja olhando os Davis vitoriosos neste lugar. Diz no capítulo 18 que Absalão ficou preso nos galhos da árvore, era muito densa, ele estava montado na mula, ficou preso com a cabeça e os galhos nas árvores, e preso exatamente por aquilo que lhe era sinal da sua vaidade e superficialidade. Nos capítulos anteriores diz que Absalão era muito belo, diz que os seus cabelos pesavam 2,4 kg. Você imagina um cabelo de 2,5 kg. Gente, dá para fazer peruca na Segunda Guerra Mundial. Naquela época comprava-se cabelo para botar na trincheira. Queriam comprar o cabelo da minha avó. Minha avó tinha um cabelo bonito, vovó, meu cabelo não. Meu cabelo ninguém toca. Os teólogos não chamam de Absalão, chamam de cabeçalão. Era o cabeçalão. O cabeçalão estava lá montado na mula e de repente ficou preso. Porque diz os estudiosos que um cabelo de 2,4 porque ele trabalhava com poeira de prata no cabelo para ficar brilhoso, não tinha ainda querastase, então ele jogava lá uma poeira de prata para brilhar, jogava lá uma parafina, dava uma brilhosinha, brilhava que era uma bênção. Aquilo que era sinal da sua superficialidade, sinal da sua beleza, o Absalão foi por aquilo que ele ficou preso, e ali ele foi morto. Amado, toda pessoa que se estriba na superficialidade, se estriba, se fundamenta a sua casa em coisas infundadas, em coisas rasas, vai descobrir quando a chuva cair, o rio transbordar e o vento soprar, que a casa vai ficar em grandes ruínas. Jesus disse: aquele que ouve a minha palavra e não as pratica é imprudente. Grande será a ruína. Absalão estava construindo a casa sobre a sua beleza, sobre a sua rebelião, sobre a sua força, sobre a sua ganância. Ele ficava na porta da cidade, e todo aquele que vinha julgar alguma causa com Davi, ele antes fomentava lá um fermentinho e dizia: olha, meu pai não vai julgar bem a sua causa. Se eu julgar a sua causa, você será feliz, a tua causa é boa. E ele furtava o coração das pessoas, ele ficava pescando no aquário dos outros, ele queria ocupar o lugar que Deus não lhe dera. Então, toda essa superficialidade, toda essa arrogância, toda essa soberba, toda essa fúria, toda essa autoconfiança sem orientação de Deus, disse Provérbios, que a soberba precede a ruína, a arrogância precede a queda. Então, uma vez preso pelos cabelos, as cabeleiras de Absalão, a guerra acabou, e então chegou o momento da notícia. Nós estamos chamando de as boas novas de grande tristeza para Davi. E veio lá o Geteu. Você lembra que Israel era uma pequena potência e pessoas de outras nações trabalhavam e até lutavam no exército de Israel como mercenários e ganhavam para isso. Então foi lá dar a notícia para Davi. E Davi é cirúrgico. E Absalão, como é que está? E ele descobre a morte de seu filho. Ele tinha vitória na guerra? Tinha. Todos estavam livres da rebelião? Estavam. Deus deu um grande livramento para o povo de Israel? Sim, Deus deu. Mas não havia mais esperança para Absalão. Seu filho já estava morto. Amado, lembra comigo que Natã disse que a espada não sairia da casa de Davi.
por causa do seu pecado. O pecado que ele havia cometido de forma deliberada, regada de iniquidade, iria reverberar na sua casa. Onde é que está reverberando esse Absalão, Absalão, Absalão? Depois que Tamar foi estuprada, com humilhação e vergonha, ela sai porta fora, com choros e em voz alta, ela chora e ela grita a sua vergonha. E agora é Davi quem está em alta voz, gritando e clamando e chorando também. Ele estava reverberando o choro de Tamar. Era a espada, era o tintilar da espada na casa de Davi. Eram as consequências da obra deliberada do pecado. Amado, o salário do pecado continua sendo a morte. Muita gente está tentando reformar a porta de entrada, mas eu quero dizer que a porta continua estreita. Isso não é legalismo. Muita gente no último dia dirá: Senhor, Senhor, e ele dirá: apartai-vos, porque nunca vos conheci. Davi aprendeu a agir diferente quando ele disse: leva a arca para lá. Porque não importa eu ter uma aparência de espiritualidade, que a arca está aqui, que eu tenho a arca querendo manipular a Deus, e a minha vida toda desregrada, cheia de pecados. Não! Isso para Deus, a solenidade unida à iniquidade é abominável. Você acha que Deus recebe o culto de uma pessoa que não está nem aí para o Evangelho, nem aí para Deus, nem aí para a obra do Senhor, absolutamente iníqua, vive no pecado deliberadamente, não tem um pingo de arrependimento, não tem um pingo de submissão à palavra, e depois vai lá: aleluia, amém, glória a Deus, bate na mulher, xinga todo mundo, espanca os filhos, e depois chega na igreja: amém, aleluia. Então, ovelhinha amada, Davi aprendeu que Deus não poderia ser manipulável. Então ele disse: mais me importa estar bem com Deus, leva a arca para Jerusalém. Mais me importa obedecer, mais me importa estar em linha com a vontade do Senhor. Eu quero que Deus olhe o meu coração e diga: eu encontrei uma pessoa fiel. Por mais que você não seja perfeito, amado, porque nós temos uma carne e osso, e até num pensamento erramos, mas você está caminhando para a perfeição. Diga amém por isso. Você está caminhando para a santificação, para a glória do Senhor. Então a ideia central desse texto, amado, é que a disciplina do Senhor, uma vez decretada, ela é justa, ela é inescapável, ela é muitas vezes dolorosa. Apesar do livramento, ela é muitas vezes dolorosa. E aqui, quem está debaixo de disciplina não é Absalão. Absalão foi morto. Absalão era o homem da rebelião. Absalão estava fora da promessa. Quem está sendo disciplinado é Davi. O povo tem vitória, o reino é livre dos inimigos, mas o seu filho é morto. Então a disciplina do Senhor, agora ouça, porque Deus quer restaurar a vida de muita gente que está ouvindo esta palavra. Diga amém, glória a Deus por isso. A disciplina do Senhor, apesar de dolorosa, é uma oportunidade graciosa para se colocar a casa em ordem. Deus quer a tua casa em ordem, amado. Veja que Davi ficou inconsolável pela morte de seu filho. E o exército ficou em silêncio absoluto, como fazem os soldados que fogem de uma batalha humilhados. Quando um exército é humilhado numa batalha, e eles conseguem fugir, eles voltam para casa, todo mundo caladinho, em silêncio, se esconde dentro de casa, pela humilhação e pela vergonha. Diferente daqueles que voltam vitoriosos, com pompa, com tamborins, com cântico. E aqui, depois de uma grande vitória,
ao invés do povo estar em cânticos e alegria, eles voltaram como um exército humilhado. Por quê? Porque Davi estava de luto pelo seu filho. Porque Davi estava entristecido e inconsolável. Então vemos que Davi não estava sabendo administrar o equilíbrio entre as suas relações familiares e as suas relações monárquicas, como rei da nação. Então Joabe, comandante do exército de Davi, exortou o rei que ele estava humilhando o exército e corria risco de perder o reino. Amado, quando falta sabedoria em equilibrar vida pessoal com vida profissional, vida pessoal com projetos da vida, o risco é muito grande. Se perder tudo, disse: olha, você corre risco de perder tudo. Então ele está aprendendo agora, Davi, e nós com Davi, estamos aprendendo como enfrentar os piores momentos da vida. Como fundamentar bem a nossa casa, amado. Deus quer uma vida bem estruturada, porque quando os dias de guerra chegarem, Deus vai te usar com sabedoria, amado. Então, sabe de uma coisa? O exemplo é contagiante. Você veja que todo o exército de Davi, ao invés de voltar de uma grande vitória, feliz, cantando, tamborim, vamos lá, aleluia, Ele é o Deus de Judá, Ele é o Deus que livra, Ele é o Deus que salva, voltaram todo mundo quietinho, sabe, pelas furtadelas, entraram na cidade. Por quê? Porque esse era o exemplo do rei. Amado, se você como um líder, se você como um chefe de família, se você como um profissional, como um crente em Jesus, tiver um péssimo testemunho, tiver sempre murmúrio na boca, sempre uma palavra negativa, isso vai contagiar os outros. Isso contagia a família, contagia a igreja. Nós precisamos contagiar o povo de Deus com a fé. Nós precisamos contagiar o povo de Deus com a verdade do Evangelho, ainda que seja uma dolorosa disciplina. Deus vai restaurar a tua vida, Deus vai levantar os caídos, Deus vai curar os enfermos, e no final de tudo o seu povo será sempre nele mais do que vencedor, porque Deus é fiel. Então Joabe corajosamente se levantou. Amado, a pior coisa de um líder é ter liderados bajuladores. Eu chamo-os de liderados babacleto. Já viu babacleto? Babacleto carrega mala. Babacleto gosta de carregar mala. Está lá o babacleto. Ó, olha lá. Amado, a pior coisa é um líder bajulador, cheio de bajuladores. Pior coisa. Joabe corajosamente se levantou e disse: rei, simplesmente, você está equivocado. Se você continuar nessa linha, você vai perder tudo. Você vai perder o reino, vai perder o exército. Você está priorizando as coisas erradas. Você ama os que te odeiam e odeia os que te amam. Amado, leais são as feridas do que ama. Melhor as feridas do que ama do que os beijos de quem odeia. Pedro era colérico, mas se arrependeu verdadeiramente. Permaneceu no reino. E Judas? Judas era tranquilo, aquele cara pacato, tranquilo, songamonga, sangue de barata, dava beijo no rosto. E depois fez o quê? Esfaqueou pelas costas. Compreende? 2 Samuel 19, versículo 5. Há pessoas que não gostam de ouvir as verdades. Há pessoas que possivelmente estejam me ouvindo agora, que estejam torcendo o nariz lá pela internet. Não gostam de ouvir a verdade. É melhor ouvir a verdade, ser disciplinado e restaurado, do que permanecer na arrogância de querer ser cercado de bajuladores. Isso não vai te ajudar em nada.
2 Samuel 19, versículo 5 a 7. Diz assim a palavra: então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: hoje, olha o que ele está dizendo para o rei: hoje envergonhaste a face de todos os teus servos, que livraram hoje a tua vida, e a vida de teus filhos, de tuas filhas, a vida de tuas mulheres, de tuas concubinas, amando tu os que te aborrecem e aborrecendo os que te amam. Porque hoje dás a entender que nada valem para contigo príncipes e servos, porque entendo agora que se Absalão vivesse e todos nós hoje fôssemos mortos, então estarias contente. Levanta-te agora, sai e fala segundo o coração de teus servos. Juro pelo Senhor que se não saíres, nenhum só homem ficará contigo esta noite, e maior mal te será isto do que todo o mal que tem vindo sobre ti desde a tua mocidade até agora. Então, amado, Joabe teve coragem, teve peito. Em outro momento, Joabe foi retirado da liderança, porque na minha opinião e visão, ele desobedeceu. Não por isso, mas porque ele desobedeceu. Apesar dos pesares, Davi disse: olha, eu quero que traga Absalão vivo. E acabou de Joabe cair exatamente na companhia, Absalão cair na companhia de Joabe, porque tinha Absai e Itai. Se caísse nos guerreiros desses outros dois comandantes, Absalão teria voltado preso, mas não morto. Mas como caiu na companhia de Joabe, Joabe matou. Joabe fazia aquilo que ele achava melhor para o reino. Então por isso ele foi retirado depois da liderança. Mas aqui nesse contexto, ele está dando um conselho sábio. Porque o mau exemplo de Davi estava contagiando todo o exército. Um momento de grande vitória, um momento de grande alegria, um momento de grande livramento. Davi estava amando o que o odiava e odiando os que o amavam. Então, amado, a disciplina do Senhor é uma oportunidade de se colocar a casa em ordem. Segundo lugar, a disciplina do Senhor, apesar de dolorosa, ela nos prepara e nos dá firmeza para uma vida bem estruturada. Amado, eu recebo na minha vida e nesse ministério, recebo, amado, uma vida bem estruturada, uma casa sobre a rocha, amado. Muitas vezes sentimos dores, como dores de parto, como a dor do crescimento. Davi sentiu dores pela disciplina do Senhor, mas ele superou a tristeza que o consumia, ele venceu a sua crise pessoal, ele reconquistou a sua liderança. E quando nós pensamos que as tristezas terminaram, apareceram aquelas figuras desalmadas. Você sabe quando a gente pensa que recebeu a vitória, chegou a vitória, agora vou descansar um pouquinho, ainda aparece aquelas figuras desalmadas para tentar te atrapalhar a tua vitória, tentar estragar a cereja do bolo. Foi assim, amado. Mas Davi tinha agora aprendido e a sua casa estava sendo bem estruturada. O reino estava sendo bem estruturado. Amado, que no meio de todas as dores que você possa ter vivido ou está vivendo, Deus te conceda uma casa bem estruturada. Deus te conceda, aos pastores que ouvem, um ministério bem estruturado. Deus te conceda aos empresários, aos diretores de empresa, uma companhia bem estruturada. Que as dores sirvam para levantar pilares de solidez, pilares de segurança para a glória do Senhor. E então, quando estas almas ou essas pessoas desalmadas apareceram para tentar estragar a vitória de Davi e do reino, problematizando as coisas, Davi então tratou os problemas individuais. Veja que o primeiro a aparecer foi Simei, capítulo 19, versículo 18. Você se lembra quem foi Simei? Aquele que amaldiçoou Davi, jogou pedra em Davi e tudo mais. Versículo 18 diz assim: e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazer o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostou-se diante do rei,
quando este ia passar o Jordão. Ele disse: não me impute, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo, no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Não conserves, ó rei, em teu coração, porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei, meu senhor. Então respondeu Absai, filho de Zeruia, e disse: olha aí a fagulha do problema. Não morreria, pois, Simei por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Agora Davi, já preparado, já calejado, já imunizado lá, as suas imunidades naturais, Davi disse: que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversário? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou o rei de Israel? Então disse o rei a Simei: não morrerás. Ele jurou. Ou seja, Simei se apresentou, foi logo o primeiro a querer vir, nem esperou o rei chegar, já foi lá atrás do rei, sabe? Rei, me perdoa, agora que o senhor venceu, agora que o senhor tem a vitória, agora que você é vencedor, deixa eu pegar a carona. Amado, você sabe de uma coisa? Está contigo na vitória quem nunca te abandonou, quem está contigo desde o início. Esse é o que te está contigo na vitória. Aquele que se apresenta depois que você vence, ele pega a carona na sua vitória. Ele pega a carona na sua vitória. E aqui Simei veio para pegar a carona na vitória de Davi. Agora que Davi venceu, agora que Davi é o rei, deixa eu lá pedir perdão, não quero perder o pescocinho. Eu amo a minha cabeça em cima do pescoço. E aí Zeruia: não vamos fazer nada e tal. E Davi é um homem equilibrado, é um homem preparado, é um rei que tomou posse das rédeas e diz: vem cá, Zeruia, eu sou o rei ou não sou? Eu sei que esse aqui é Maria Gasolina, eu sei que ele é Maria Gasolina, eu sei, mas deixa estar, porque ninguém vai tirar o brilho dessa grande vitória. Diga glória a Deus por isso. Ninguém vai tirar o brilho da glória de Deus sobre o reino. A vitória é nossa, para a glória do Senhor. Então, depois de todo o turbilhão enfrentado, Davi foi recompondo e tomando o controle da situação. Ou seja, momento de disciplina, apesar de dolorosa, é momento de estruturar bem a sua casa, colocar em ordem a casa e estruturar bem os fundamentos. Pois Davi descobriu as intrigas de Ziba, que Ziba criou em relação a Mefibosete. Você lembra que Ziba foi lá e falou que Mefibosete queria tudo de volta, porque ele era da família de Saul, fez a intriga, fez a fofoquinha, e Davi foi lá, julgou aquela causa. Versículo 24 a 27, diz assim, 19, 24: também Mefibosete, filho de Saul, desceu a encontrar-se com o rei. Não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia que o rei saíra até o dia que voltou em paz. Ou seja, ele estava de luto. Ele estava mostrando fisicamente que ele estava triste pela condição de fugitivo do rei, com o contrário que Ziba dizia. Tendo ele chegado a Jerusalém, encontrar-se com o rei, este lhe disse: por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: ao bar darei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Versículo 27: demais disto, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer. Então Mefibosete disse: Senhor, meu rei, o negócio é o seguinte: eu sou inocente, eu não fiz nada, mas faz o que o rei quiser fazer. Então o rei pensou da seguinte maneira: por um lado, Mefibosete é inocente, por outro lado, Ziba me levou toda a provisão que eu precisava no deserto. Então o que é que eu vou fazer com esses dois? Versículo 29, respondeu o rei: porque ainda fala dos teus negócios, resolvo que repartas com Ziba as terras. Ele repartiu. Mefibosete, no versículo anterior, disse: olha, eu sei que a minha família toda tinha que ter morrido, o Senhor foi misericordioso. Então o rei falou: para não ter briga com ninguém, metade para cada um, está tudo certo e vamos seguir. Então Davi estava recompondo as estruturas do reino.
Amado, que Deus nos dê sabedoria para agir com as grandes demandas que vão chegar às nossas vidas, amado. Com as grandes demandas. Eu creio no crescimento do nosso ministério. Eu creio que nós vamos alcançar nações. Eu creio que nós vamos falar a nações, falar a vidas, falar a muita gente com autoridades nesse mundo. Inclusive, eu creio que nós vamos chegar. Deus está preparando, Deus está estruturando, Deus está fundamentando tudo que precisa de ser fundamentado. Toda questão teológica, bíblica, doutrinária. Amado, mexer com o mundo inteiro não é fácil, não é para qualquer um. Não é, é difícil, coisa exige conhecimento. Líderes que desconhecem geopolítica, líderes que desconhecem escatologia, líderes que desconhecem o movimento da sociedade no tempo do fim, levará o povo para caminhos errados. Ficará aí numa meia águazinha entre autoajuda e coaching, enquanto a igreja precisa de ser alertada. Jesus está voltando. O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. Alerta, igreja, arrependa-te, deixa o pecado para trás. Mesmo que a disciplina de Deus seja dolorosa, ela vai restaurar a tua vida, vai colocar a casa em ordem e vai te dar bons fundamentos para edificar muito mais alto, para te dar um reino bem edificado. Vamos dar uma linda salva de palmas ao Senhor. E ainda ali aparece Barzilai. Barzilai, no caso, foi um outro caso, em versículo 31 a 33, capítulo 19. Barzilai foi um homem que sustentou Davi, era um homem generoso, sustentou Davi. E Davi, agora de posse da vitória, qual foi a atitude de Davi para com Barzilai? Também Barzilai, versículo 31, o gileadita desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Era Barzilai muito velho, da idade de 80 anos. Ele sustentara o rei quando este estava em Maanaim, porque era homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem tu comigo e te sustentarei em Jerusalém. Então você veja, Davi se disponibilizou. Barzilai disse: não, eu sou velho, eu vou ser pesado para o reino, deixa eu morrer junto com os meus pais, assim, vai esse daqui contigo e tal. Mas Davi foi grato. Davi disse: olha, agora que você está velhinho, eu vou cuidar de você. Olha, os velhinhos da nossa igreja, terá aqui na liderança dessa igreja alguém para cuidar da sua vida, em nome de Jesus. Se tiver necessidade disso, nossos internautas que estão ouvindo aí, nossos amados, nossos irmãos, lá para os 80, 90 anos, estiverem velhinhos, pode saber que o Anderson vai estar aqui para cuidar de vocês. Jamais vou abandonar uma ovelha, jamais. Então, nesses minutos finais, a crise política e civil de Israel agora teve um momento de tranquilidade, que se deu pela vitória de Davi e pela consolidação da casa davídica, estabelecida firmemente pelo Senhor. Ou seja, Deus preparou Davi, no meio da disciplina, no meio das dores, no meio das lutas, no meio das contrariedades. Davi aprendeu, Davi cresceu, Davi amadureceu. Deus consolidou aquela casa e agora veio um momento de tranquilidade, de paz. Veja que isso foi cumprimento de uma palavra em 1 Samuel, que é a palavra temática bíblica, portanto profética, que nós estamos ressaltando para 2022. 1 Samuel 25. Eu creio na palavra, amado. A palavra que é profética e não vai voltar vazia. Eu não tenho aqui uma caixinha de especiarias aqui fora de Deus e que eu tire e digo que vai ser. Eu tiro a profecia da palavra. Sempre esteve aqui. Dissesse eu ou não, ela está aqui. Mas quando nós tocamos a trombeta, quando nós falamos aquilo que é bíblico, então isso desperta. A palavra desperta a fé. Então em 1 Samuel 25, versículo 27,
e 28. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Ou seja, provisão no meio da luta. Versículo 28. Perdoa a transgressão da tua serva, pois de fato o Senhor te fará casa firme. Você recebe, digam glória a Deus aí por isso. Casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Então esta palavra aqui estava se cumprindo, porque apesar da espada na casa de Davi, apesar das dores que Davi estava sentindo, você imagina o turbilhão todo que Davi estava vivendo, ninguém parou o crescimento deste homem. Ninguém parou a estruturação deste homem. Hoje, poucos sabem quem foi Absalão ou deixou de ser Absalão, mas todos conhecem o rei Davi. Todos sabem quem é o rei Davi. Então eu termino nesses 3 minutos, em 3 pontos, dizendo: em primeiro lugar, o foco do texto é Davi, que mesmo em meio à vitória e ao livramento, demonstrou tristeza, ou seja, as boas notícias de grande tristeza. Ai, Absalão, meu filho. Isto nos revela a consciência de que mais uma vez, ele tinha consciência de que mais uma vez, ele estava debaixo da disciplina de Deus. Mesmo com o livramento da vitória, ele chorava a morte do filho. Então a disciplina aplicada pelo Senhor, mesmo quando atenuada por salvação, pode sim ser dolorosa. O Senhor salvou o rei da ameaça mortal? Sim. Salvou a família, os filhos, as mulheres, as concubinas? Sim, todo mundo foi poupado, como nós lemos. Contudo, a grande vitória, Davi reconhece a mão disciplinadora de Deus pela morte de seu filho. Davi foi perdoado em resposta à oração. O Senhor lhe protegeu, o Senhor lhe defendeu, o Senhor lhe deu vitória. Porém, ele ainda tinha de enfrentar as consequências inevitáveis de seus pecados dolorosos carregados de iniquidade. Paulo disse: cada um, porém, veja como edifica. Você se lembra que Davi pecou iniquamente, quando, sendo rei poderoso, mandou tomar Batseba, adulterou com ela e colocou Urias para morrer na frente de batalha. Ele pecou. Depois ele procrastinou a justiça, porque quando Aminon estuprou Tamar, ele deveria de ter aplicado a justiça, e ele não fez nada. Essa procrastinação da aplicação da justiça deu tempo para que Absalão matasse Aminon. Então, a procrastinação trouxe a morte de Aminon por Absalão. Davi mesmo, quando recebeu a palavra de Natã, ele mesmo se autoimpôs a sua disciplina. Quando Natã contou aquela história da cordeirinha que foi tirada para o rico, ao invés de tirar do próprio rico a provisão do viajante, Davi então se enfureceu e disse: olha, tal homem vai ter que restituir 4 vezes. E aí Natã disse: você é o homem. A primeira prestação Davi pagou quando o filho recém-nascido do adultério morreu. A segunda prestação Davi pagou quando, por causa da procrastinação, Absalão matou Aminon. A terceira prestação Davi está pagando agora. Apesar da vitória do reino, apesar do livramento da família toda, Absalão morre. Foi a terceira prestação. A quarta prestação já virá um pouco depois, no tempo de Salomão, na hora pouco antes da morte de Davi. Mas então, agora ele paga a terceira prestação. Ou seja, Davi edificou mal algumas áreas da vida, e por isso ele estava colhendo esse mau fruto. Apesar do livramento, a disciplina era dolorosa. Então, amado, pense antes de semear. Às vezes a pessoa vive lá iniquamente, não está nem aí, estou nem aí, você sabe? E vive uma vida desbaratinada, sem ter nenhum compromisso com Deus. E depois vem a consequência. Assim é a humanidade, amado.
A humanidade está aí, vive bailando, está nem aí para Deus. Aí quando vem um tsunami, quando vem um terremoto, o que as pessoas fazem? Por que Deus permitiu isso? Na hora da dor, lembra de Deus. Amado, lembre-se de Deus antes de vir a dor. Lembre-se de Deus antes de virem as consequências. Lembre-se de Deus quando tudo estiver bem na tua vida, porque você vai edificar a tua casa com ordem, com fundamento, e quando rios vieram, a chuva cair, o vento soprar, a tua casa vai ficar de pé em nome de Jesus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Segundo lugar, o desafio que Davi teve de enfrentar é o grande desafio deste tempo. É o desafio do equilíbrio entre família e profissão. Os cuidados com a família e as demandas do chamado individual. Davi era rei, mas também era pai. Eu precisava saber lidar com isso. Então eu aconselho, com o exemplo de Davi, busque a Deus, tenha vida de oração, leia a palavra. Deus vai te dar sabedoria mediante os princípios espirituais, para que você não procrastine a palavra, para que você não procrastine uma vida de obediência. E certamente, amado, Deus vai te dar uma vida espiritual, profissional e pessoal equilibradas em nome de Jesus. Receba esta palavra. E terceiro e último lugar, Davi, o grande rei de Israel, mostra a sua fragilidade. Mostra o seu ponto fraco em proteger demais seu filho Absalão. Ele tinha uma atitude incorreta de educação quanto aos princípios de Deus, pois os princípios de Deus deviam ser inegociáveis, intransigíveis. Então, quando ele procrastinou a justiça de Deus, quando ele negociou com os princípios de Deus, e não agiu como um homem de Deus dentro de casa, desta forma, acabou criando, de certo modo, todo este problema. Ele estava entronizando o filho, até que ele perdeu a referência e perdeu o bom senso. Ouça, ovelha, igreja de Deus, só Deus pode ocupar o trono dos nossos corações. Se você coloca alguma pessoa no trono do teu coração, isto é idolatria. Só Deus pode ocupar o trono do teu coração. Diga glória a Deus por isso. Então, se apenas Deus estivesse no trono do coração de Davi, ele não teria procrastinado anteriormente. Ele poderia até ter resvalado o pé no pecado, porque muitas vezes nós pecamos. Mas ele não teria, depois do aprendizado, ele não teria procrastinado a justiça de Deus. Ele teria disciplinado os filhos, e isto tudo teria sido evitado. Por isso eu arrisco em dizer que a maior parte dos nossos problemas somos nós mesmos quem criamos. Quando procrastinamos a palavra, quando procrastinamos a vida com Deus. Deixa a oração para amanhã. Ano que vem eu serei fiel à obra de Deus. Ano que vem eu não falto os cultos. Daqui a 10 anos, quando eu for velhinho, sabe, as cães brancas, tiver com os hormônios tranquilos, aí eu vou lá e sirvo a Deus. É? Você não sabe se amanhã você vai estar vivo? Você não sabe se hoje à noite te pedirão a tua alma? Hoje é o dia de você não procrastinar mais. Hoje é o dia de colocar a casa em ordem. Hoje é o dia de fundamentar bem a tua vida. Hoje é o dia de você dizer sim para o reino. Hoje é o dia de você dizer sim para a palavra. Hoje é o dia de você viver os princípios da palavra. Hoje é o dia de você dizer: meu Deus, eis-me aqui. Não vou querer mais viver uma vida cristã que tenta manipular a Deus. Deus, eu vou te manipular. Ninguém manipula a Deus, amado. Obedeça a Deus, sirva a Deus e confie em Deus, porque nós estamos vendo o resultado. Apesar da dolorosa disciplina, Davi aprendeu a obedecer, aprendeu a servir, aprendeu a priorizar a Deus e a entronizar a Deus. E quando assim o fez, a vitória foi consolidada, o reino foi consolidado, e ele pôde agir com misericórdia para com Simei, para com Ziba, para com Mefibosete, com gratidão
para com Barzilai e para com as 12 tribos de Israel, porque havia lá um problema nas tribos do sul em reconhecer o reinado de Davi, mas ainda assim as dificuldades foram vencidas, o reino foi unificado, a arca foi para Jerusalém e o rei foi novamente aclamado. E a promessa de Deus pelos lábios sábios de Abigail, que Deus daria uma casa firme, foi cumprida. Por isso eu digo a todos aqueles que estão sofrendo nesta manhã, ainda que esteja dolorosa esse momento, a obra de Deus será restauradora na tua vida, e no fim você estará de pé, estará firme, estará curado, estará renovado, estará preparado para as grandes obras que Deus tem a fazer na tua vida. Levante-se, permaneça de pé, sempre confiante no braço do Senhor. Que assim seja, assim diz o Senhor. Amém!